Bom dia, bom dia, bom dia, primeiro ano, tudo bem? Aguardando a galera. Hoje, nessa manhã de quarta-feira, a internet está oscilando um pouquinho, mas conseguimos a conexão. Hoje nós iremos falar, né? Dar continuidade às nossas atividades do módulo 4. Estamos num novo mundo, não é isso? Falamos na primeira aula, né? Passei uma atividade muito legal sobre ele, Marco Polo, né? E agora nós vamos ver fatores da expansão marítima portuguesa e espanhola também, beleza? Mas vamos ver aqui com a nossa aula. Então, galerinha, estou aguardando vocês chegarem na sala. Olá, estamos chegando, Larissa chegou. Bom dia, Lari, tudo bem? Bom dia, Lari. Bom, Larissa está me ouvindo? Larissa, bom dia. Larissa entrou, mas eu acho que ela não está conseguindo falar comigo. Lari, tudo bem? Oi, professor. Tudo? Então, seja, hoje, na nossa aula de hoje, esperando a galera chegar aqui, porque hoje está um dia um pouco diferente, porque a internet está dando umas osciladazinhas, aí eu não sei se a galera tá conseguindo, né? Pois bem, vamos dar continuidade às atividades do módulo 4, né? Ou atividades o quê? Ao conteúdo, vamos falar do capítulo 10, O Novo Mundo. Na aula anterior, nós falamos, eu passei uma atividade sobre Marco Polo. Você fez essa atividade, Lari? Hein, Lari? Não. Então, Lari, tem que fazer e enviar, né? Até me espantei, porque você está fazendo todas as atividades, essa daí do Marco Polo. Então, é importante que você veja todos os documentos que eu coloquei e você vai me trazer qual é a sua visão de acordo ao documento 1 e o documento 2. Beleza? Então, é o seguinte, Ok. eu vou dar início à aula aqui. Então, nessa aula, a gente vai falar sobre um pouco sobre a expansão, sobre as rotas comerciais, né? Porque se você for analisar, tudo que nós falamos até agora vai culminar a isso. Nós falamos, né, que o rei volta a ter o poder, a burguesia vai, né, fazer aquela aliança com o monarca. Então a burguesia ela quer expandir, ela vai injetar dinheiro e o rei, por ter já se livrado, né, se tornado independente, se livrado dos espanhóis, porque eu estou falando de Portugal, ou se livrado dos turcos otomanos ou dos árabes, dos muçulmanos, Portugal vai adentrar a navegação primeiro do que a Espanha. Então nós veremos isso agora, a partir de agora. Então fica ligadinha, nós vamos falar sobre as grandes navegações, né? Ou seja, é uma rota comercial. Por quê? Porque a rota terrestre ela era muito perigosa. Ela era muito perigosa, tinha o quê? Muitos assaltos, violência, etc. E o mar Mediterrâneo, Lari, já estava dominado, né? Já estava dominado, está tudo dominado. Estava dominado por quem? Pelos árabes e pelos italianos. Então eles não iam permitir que ninguém adentrasse, né, ao mar Mediterrâneo. Então vocês vão ver que Portugal, por ter se livrado já, né, dos muçulmanos, aí eu tenho que lembrar aquela historinha que eu contei para vocês, né, que existia um rei chamado Afonso e tinha um nobre chamado Henrique de Borgonha. E pela lealdade e bravura de Henrique de Borgonha, esse nobre Afonso vai doar o condado portucalense, o território de Portugal, que mais tarde o seu filho Afonso Henriques, que é uma homenagem, né, ao rei Afonso,
vai proclamar a independência de Portugal. Beleza? Então vejam comigo, venha comigo. Por enquanto só está você na tela. Vamos lá. As grandes navegações. Sim, então a burguesia, juntamente com o poder centralizado na mão do rei, vai querer expandir. Eu não posso esquecer que sim, olha aqui a cruz, Portugal e Espanha são reinos católicos. Lembram da cruzada? Exatamente, não vão querer perder mais territórios para quem? Para os muçulmanos. Então eles colocam muito emblemática aqui a cruz, né? Nas velas das naus, ou seja, onde eles chegam, olha, aquela embarcação é cristã, então vejam só, vai ter toda essa questão econômica e religiosa. Beleza? Vamos lá. Grandes navegações por volta do século XV e XVI, os europeus, portugueses e espanhóis, sim, foram os pioneiros. Lembrando que Portugal foi o primeiro. Lançaram-se aos oceanos Pacíficos, Atlânticos e Índicos, com alguns objetivos: encontrar uma nova rota marítima. Falamos de rota porque é a rota comercial, que é a rota da seda, que nós vimos, ela está muito bem aqui, ó, nesse capítulo, a rota da seda. Vejam, era uma rota onde, né, eles passavam caravanas de comerciantes, mas era uma rota muito perigosa, tinha muita violência, muitos assaltos, como eu falei. Então, eles vão querer uma nova rota para o Oriente, sim, e também buscar novas terras. Novas terras. Vejam, era das grandes navegações, descobrimentos marítimos, os perigos. Os perigos. Vamos lembrar isso lá do Fundamental 2, né? A ideia da Terra ser achatada como uma pizza, ou seja, passando da bola, caía num abismo. Se afastasse do litoral, cairiam num abismo. Ao se aproximar da linha do Equador, as águas iam borbulhar e esquentar. Vimos que não é bem assim, né? Mas naquela época era dessa forma que eles pensavam. Como se hoje eu falar para você, Lari, embarque numa nave espacial. Né? Você vai ficar meio ansiosa. Por mais, será que temos tecnologia para ir e regressar sem acontecer nada? Então vejam, e monstros imaginários. É quando eu falo, Lari, quando você vai para a fazenda de uma colega e à noite, né, tem que desligar a energia, fica todo mundo, né, no escuro, e às vezes você quer ir no banheiro, você, colega, vamos comigo, porque você começa a imaginar vários monstros imaginários, né? Vários bichos imaginários. E era assim que, nesse período, os navegadores também imaginavam, né? Monstros marinhos, gigantescos e etc. Bom, perigos reais é os que realmente existiam. Ventos desfavoráveis, bancos de areia onde iam encalhar as embarcações, fome, sede e doença. A fome, sim. Porque será que existia barra de cereal naquela época? Será que existiam vitaminas para que eles, né? Leva esses complexos vitamínicos para que na viagem você não perca, né, muita massa muscular? Não existia. Não existia. Então, gente, dessa forma, eles, né, a falta da vitamina C, trazia o escorbuto, que eram inflamações na gengiva, no corpo, nas juntas, dores nas juntas. Então, os dentes começavam a cair pela essa carência, pela essa falta da vitamina C. Então, hemorragias na gengiva, na pele, né? Olha, chegou a gente aqui. Na pele, né? Demora de cicatrização, dentes soltos, dor muscular nas articulações, nas juntas, cansaço, é o escorbuto. Bem-vindo, Luca. Ou seja, então, essa doença pegava porque, galera, não tínhamos geladeira, né? Nós estávamos atrás das especiarias, exatamente, o caminho para as Índias, para lucrar com as especiarias. Como eu falei, não tínhamos energia elétrica, então usávamos os condimentos para fazer que os produtos durassem mais, né? Então, colocávamos, né, velho, cravo, canela, noz moscada, sal, para conservar. Você vê que a carne do sol é uma carne salgada, não é isso? Para durar mais, fica no tempo, no sereno.
E o medo do desconhecido. Lógico, todo mundo tem medo do desconhecido. Todo mundo fica com uma pulga atrás da orelha. Beleza? Vamos lá. Objetivos econômicos. Buscar um novo caminho para o Oriente. Especiarias, artigos de luxo orientais. Né? Pois bem, a seda, a porcelana. Pois bem, especiarias, cravo, pimenta, noz moscada, mostarda, canela. Se você for na feira, se você for ali no Centrão, na Cairu, tem um cara vendendo essas especiarias. Hoje é baratinho, mas naquela época não. Naquela época custava muito caro, porque só tinha nas Índias. Mas a partir do momento que o homem vai para as Índias e traz e começa a plantar essas especiarias, o custo começa a diminuir. Concorda comigo? Lógico, fica mais fácil o acesso, não precisa pegar embarcações, se locomover, passar pelo périplo africano, né? Ou se não fazer outras rotas. Vamos chegar nas rotas daqui a pouco. Pois bem. E artigos de luxo, galera. Tecidos de algodão da Índia, tapetes da Pérsia, sim, da Pérsia. Porque quando nós falamos do Bom dia. Bom dia, Manu. Quando falamos do Irã, nós lembramos da Pérsia. Porque o Irã, na antiguidade, pertencia aos persas. A seda, a porcelana, como eu falei, né? E as pérolas do Japão. Então, essa parte, né, dos artigos de luxo e religioso para expandir a fé cristã. Por isso que eu quero que vocês fiquem atentos que aquela cruz que vinham nas velas das embarcações portuguesas e espanholas, sim, porque os dois países são cristãos. Eles colocavam isso para simbolizar que aquele país era cristão, porque vocês lembram das cruzadas? As cruzadas, sim, aquela luta entre cristãos e muçulmanos, onde os cristãos queriam pegar novamente a terra sagrada, pegar Jerusalém da mão dos muçulmanos. Vocês lembram disso? Então vejam, dessa forma, por isso que eles colocavam esse simbolismo nas velas das naus. Bom, comércio. Os árabes traziam produtos do Oriente para o Mediterrâneo. Né? Vendiam para os italianos e esses italianos vão revender muito mais caro. Então vejam, os árabes vinham, chegavam aqui na Península Itálica, estão vendo o mouse? Na Península Itálica e vendia para os italianos. Os italianos compravam por um preço e revendiam muito mais caro pela Europa, muito mais caro, ganhavam dinheiro com isso. Então essa bacia aqui é o mar Mediterrâneo, primeirão. Então aqui esse comércio já estava dominado por quem? Pelos árabes e pelos italianos. Será que eles vão deixar alguém chegar? Lógico que não. Não vão deixar. Opa! Vão buscar comércio em outro lugar. Aqui não. Aqui já é dos árabes e dos italianos. Ninguém entra mais aqui. Então, por isso, essa necessidade de buscar uma nova rota comercial. Por enquanto, está todo mundo entendendo ou não? Sim ou não? Manu, você se calou? Onde você está, Manu? Luca? Estou aqui. Oi. Larissa? Galera, Estamos aqui, estamos entendendo. participação. Estamos aqui, não sei aonde aqui. Vocês não estão com a telinha ligada. Então vejam. Ave Maria. Aula de história. A história tem que ter comunicação, participação. Tem que interagir. Vamos lá. Encontrar um novo caminho para as Índias. Era uma tarefa difícil, porém muito desejada, lógico, porque é lá que tinham as especiarias. Portugal e Espanha desejavam muito ter acesso direto às fontes orientais, para poderem também lucrar com esse interessante comércio. Então vejam, não esqueçam, essa região aqui já estava dominada por quem? Árabes, olha a setinha, e italianos. Os árabes traziam as mercadorias orientais, chegava aqui na Península Itálica, os italianos compravam e revendiam muito mais caro. Olha a setinha aqui pela Europa, ganhavam muito dinheiro. Então eles não vão deixar ninguém entrar mais aí. É como se fosse a quadra do impacto já estava tomada pelo terceirão. Então, o primeiro, o segundo e o Fundamental 2 não vão conseguir jogar, porque o terceirão já dominou a flota, tudo dominado e ninguém entra mais. Então, vamos lá.
Pioneirismo de Portugal. Pioneirismo de Portugal. Monarquia centralizada. Guerra de reconquista contra os muçulmanos. Manu, vale um ponto. O que foi a Guerra de Reconquista? Quando os muçulmanos conquistaram algo. Foi? Você concorda, Larissa? Na verdade, eles lutaram por algo, né? Na verdade. Ou por algum patrimônio. Tá muito vago isso, mano. Vamos lá, mano. E Larissa, tem o que para me falar? Lari. E Luca. Eu tô pensando. Matheus Carvalho chegou forte agora, hein? Repete a pergunta, por favor, professor. Vou repetir. Foi. Peraí, deixa eu ver. O que foi a Guerra de Reconquista? Então vejam, a Guerra de Reconquista foi um conflito entre os povos cristãos com os povos muçulmanos, aonde os cristãos vão retomar aqueles territórios que foram invadidos pelos muçulmanos. Falamos isso na aula retrasada, que falamos do absolutismo, etc. e tal. Localização geográfica favorável, sim. Se você olhar Portugal no mapa, vocês vão ver que Portugal está de cara para o oceano. Então me diga uma coisa, se estou de cara para o oceano, pode ser, não estou dizendo que é, mas pode ser que eu vou adentrar ao oceano. Por quê, professor? Porque às vezes eu posso morar de frente para a praia e não gostar de ir na praia. Eu posso ter uma casa com piscina e não gostar de tomar banho de piscina, normal. Então a localização geográfica vai favorecer, mas não quer dizer que é esse o motivo principal. Não, o motivo principal está aqui, ó, de vermelho. Guerra de reconquistas. Expulsar os muçulmanos de seus territórios. Ou seja, Portugal se libertou dos muçulmanos e um tempo depois vem a Espanha. Pois bem, Portugal já praticava a pesca da sardinha, do atum, do bacalhau. Então pensa comigo, Portugal já ficava ali, ó, navegando próximo ao litoral, ó. Ele já tinha uma manha de navegar. Porque quando você vê os navios no mar, é que eles estão ali no litoral. Quando você não vê mais, é que ele já passou do litoral. Ele está mar adentro, beleza? Então, vejam, estimulou então toda essa questão de Portugal, já trabalhar, já fazer o comércio do atum, da sardinha, né? Do bacalhau, ele já saberem um pouco de navegação, isso vai favorecer a Portugal. E aí a burguesia, sim, a burguesia, vocês lembram que eu falei na aula retrasada? Os burgos ficavam ao redor dos castelos. E por que mesmo? Pela questão da segurança. Os burgueses queriam ser, né, ter esse acolhimento, essa segurança do rei. Então é aquele papo, né, que eu falei para vocês. A burguesia dá dinheiro ao monarca, ao rei, e o rei dá segurança à burguesia. Por quê, professor? Porque os burgueses não gostavam de ser assaltados, não gostavam de ter suas mercadorias roubadas. Então, sendo assim, é uma aliança entre a burguesia, os comerciantes e o rei. Beleza? O rei, com seu exército profissional assalariado, garantia à burguesia toda essa segurança, essa paz, essa tranquilidade. Beleza? Então vamos lá. Alguém está com dúvida, não entendeu alguma coisa? Eu volto. Bom, vemos que Portugal vai ter tecnologia. Mas que tecnologia é essa, professor? Computadores? Lógico que não. Mas o desenvolvimento de técnicas para a navegação, porque vocês viram que ela já fazia o comércio do atum, do bacalhau, da sardinha. Então, eles vão desenvolver mapas,
portulanos. Portulanos eram os roteiros detalhados. Exemplo, eu fiz um portulano, eu fui até a Pedra de Léus. Se Manu quiser, ela vai pegar esse portulano, que é um roteiro detalhado das viagens, aonde ela vai falar, olha, o navegador André Tavares falou que se você chegar mais para a direita, você vai ter um acesso menos correnteza, o mar menos agitado, né? Se você ficar mais para a esquerda, temos pedras. Vocês estão entendendo? Então, uma coisa é um roteiro bem detalhado da navegação. Observação: bússola e a pólvora foram introduzidos pelos árabes, invenção chinesa. Ah, professor, então é o seguinte, os árabes foram buscar no Oriente, trouxeram, os italianos compraram e propagaram pela Europa. Isso aí. Então, olha lá, a bússola e a pólvora são chinesas. Então, no São João, você é do primeirão, que fica lá, né, as meninas com a chuvinha, com a cobrinha, com os efeitozinhos, é tudo chinês. E os meninos que gostam de estourar bomba, tudo aí vem com a China. Portulanos, eu falei, roteiros detalhados, né, da costa marítima, que os navegadores percorriam. Então já estava tudo mapeado, tudo bonitinho, tudo assim, vá por aqui, venha por cá, assim, assado. Não tinha errada. Pois bem, importante, acreditavam que um novo mundo não haviam nem gente, nem povoados algum. A terra não era menos arenosa que os desertos da Líbia. Lá não haveria erva verde. Era uma forma, primeiramente, outra coisa, melhor dizendo para vocês, primeirão, a galera não sabia da existência do continente americano. Eles não sabiam. Eles pensavam que se eles saíssem, que nós vamos chegar para os navegadores, se nós saíssemos da Europa, como foi o caso de Colombo, ele vai para o final, ele vai chegar no início, mas calma que eu vou explicar isso com o mapa, que é muito melhor. Portugueses, estratégia. Caminho para o Oriente, contornando a África, fazendo o périplo africano. Eu vou falar olhando o mapa, que é melhor. Então, vejam, Vasco da Gama, mas antes disso, quem fez antes de Vasco da Gama? Bartolomeu Dias. Pois bem, Bartolomeu Dias foi o primeiro a passar, né, pelo Cabo das Tormentas. É melhor eu falar mostrando o mapa. Então, peraí, antes eu vou aqui. Galera, aqui eles saíam, aqui é o périplo africano, contornar o continente africano. Então, Portugal, saíam de Lisboa, contornando a África para ir para as Índias, buscar especiarias. Pois bem, aqui na pontinha, chamava Cabo das Tormentas. Tormenta, era um sacrifício passar aqui. Por que, professor, era muito difícil? Porque era aqui tinham ventos, mar agitado e pedras, aonde as embarcações o quê? Naufragavam, afundavam. Então era um tormento para qualquer navegador fazer o périplo africano. Era muito difícil. Lembrando que as naus não tinham tantas tecnologias, galera. Então vejam, quando Bartolomeu Dias consegue passar por aqui, ele acha um caminho para as Índias, mas agora eu não estou falando de Bartolomeu, estou falando de Vasco da Gama. Sim, Vasco da Gama, né? Esse time que é cruel com os flamenguistas, não é isso? Cara de Romário, que ganhou do Flamengo uma vez, foi uma confusão, não é isso? Pois bem, eu não sou vascaíno, mas eu estou falando que a história nos conta. Ganhou uma vez na vida e fica se gabando pro resto do vida. Mas é uma história que acontece, né? Que teve um campeonato que o Romário chegou lá e pum. Casado por causa do internet. Então, beleza, sem problema, Matheus. Então, Vasco da Gama vai fazer o périplo africano, que é o contorno do continente africano. E quando ele seguir nos caminhos de Bartolomeu Dias, sim, ele passa aqui, galera, ele passa aqui, Então, aí quando ele avisa para o rei de Portugal, será que ele ligou e falou, alô, vossa majestade, sou eu, Vasco da Gama, consegui passar aqui agora o Cabo das Tormentas? Não, ele mandou um WhatsApp? Também não tinha isso.
Mas quando ele enviou mensageiros, que chegou a Portugal, então, né, quando o rei de Portugal viu que Vasco da Gama conseguiu passar o Cabo das Tormentas, vai ser batizado como Cabo da Boa Esperança. Por que Boa Esperança? Porque é a esperança de encontrar especiarias, né? Especiarias. Entendido isso, galera? Entendido ou não? Entendi. Mateus, Luca falou, Luca falou assim, entendido. E Manu, e Larissa, Tá bom. tá bom? Tá bom que? Ótimo, entendido. Então, Manu, me Tá explique entendido. aí o que foi o Cabo das Tormentas. Hein, Manu? Manu? Manu, se você falou que entendeu, eu quero que você me explique o que foi o Cabo das Tormentas. Mateus, Luca, galera, vamos aí, galera. Lari. Ô, professor, dá um desconto aí, eu cheguei agora. Então vamos lá. Manu, cadê você? Cadê você, Manu? Galera, é importante vocês estarem participando, hein? Então vejam. No percurso lá? Do, Ou seja, não, o percurso que os marinheiros utilizavam para fazer o transporte de especiarias. exatamente. Muito bem, Luca. Então, ó, a questão do Cabo das Tormentas era o percurso que os portugueses faziam, contornando o quê, Luca? O continente africano, chamava de périplo africano, para buscar um caminho para as Índias. Muito bem, Luca. Luca, você ganhou meio ponto comigo aí. Gostei, gostei, hein? Bom, então vejam, vamos voltar aqui. Obrigadão. Vejam só. Estratégia, caminhos para o Oriente. Pois bem, os árabes, galera, os árabes já faziam comércio. Vocês viram que os árabes traziam, né, produtos do Oriente e vinham para cá fazer, né, comércio. Vocês viram isso comigo. Pois bem, o centro comercial entre árabes e italianos era Ceuta, conquistados em 1415, porém não tiveram tanto lucro, lógico. Os árabes são espertos, galera. Então vejam só, vou mostrar aqui a imagem. Pois bem, estão vendo aqui, né, Portugal, Lisboa, Ceuta é logo aqui depois, ó, tá vendo aqui Ceuta? Era aqui, ó, que eles faziam comércio, os árabes com os italianos. Portugal vai querer aqui invadir e tomar Ceuta. Mas os árabes não são bobos, galera. E outra coisa, o território de Ceuta ele é muito grande, ele é muito vasto. Me diga uma coisa, Luca, se você é um árabe, você está sabendo que os portugueses estão vindo para cá, para Ceuta, você vai continuar fazendo comércio aqui nessa região? Qualquer pergunta, por favor, que uma pessoa que me ligou, eu tive que atender. Então, olha lá, vamos lá, Luca. Os portugueses, eles queriam um caminho para as Índias. Os árabes saíam lá do Oriente e vinham para cá, para Ceuta, ó, fazer o comércio com os italianos. Ó, os portugueses ficaram de butuca nisso e falaram, galera, vamos chegar lá, vamos invadir, vamos tomar de assalto. Você, como um bom árabe, Luca, você vai ficar fazendo comércio aqui ou vai procurar outro lugar? Eu quero ouvir Luca. Creio que procurar outro lugar, professor. Exatamente. Lógico. Pode tentar bater, mas não sei se vale a pena, não. Exatamente. Você vai perder mercadoria, você vai perder dinheiro, já que os portugueses vão vir dominar Ceuta. Mas os árabes, velho, os árabes são espertos, eles vão se espalhar. Ninguém vai saber aonde aqui, ó, nesse território, vai ter um novo comércio. Então não adiantou nada essa conquista de Portugal de Ceuta. Mas sim, pense comigo, eu não dominava. Mas Ceuta não era uma rota de transporte de mercadorias que fizeram um negócio que tinha que pagar. Eu não lembro direito, não, mas tinha um lugarzinho que era tipo assim, era igualzinho, tinha uma passagem só de água
dos dois lados tinha terra e o povo parava com mercadoria, geralmente tinha que pagar para passar. Não, mas preste atenção. O que eu estou falando é o seguinte: Portugal, sabendo que os árabes estavam fazendo um comércio aqui, eles queriam dominar esse comércio e dominar essa região. Mas os árabes, aí ele falou: meu irmão, Portugal está vindo para cá, eu não vou vir mais para cá. Ele vai buscar outra região daqui do território, não cá, não Ceuta. Então veja comigo, primeirão, essa conquista de Portugal de Ceuta foi legal por um momento. Eles não dominavam tanto a navegação. Então é que nem você. Você está brincando de repente, de pega-pega, uma coisa assim, você andou, correu e foi para a Picula. Então é a mesma coisa. Para eles não ficarem muito tempo navegando e não dominavam tanta as técnicas, eles foram devagarzinho. Ó, saiu de Portugal, foi até aqui Ceuta, andou um pouquinho, até eles conseguirem fazer o périplo africano com Vasco da Gama. Então eles foram aos pouquinhos dominando essas técnicas. Mas Ceuta, se eu perguntar para vocês no primeiro ano, Ceuta, o resultado econômico foi positivo para Portugal ou foi negativo? O que é que vocês me falam? Creio que foi positivo. Positivo. Ah, Pode foi, ser. Manu? Pode ter sido negativo, porque, tipo assim, eles dominaram a terra em busca dos suprimentos dos árabes, mas não tinha mais árabe lá. Muito bem. Então, Lucas, você ganhou mais meio ponto comigo, totalizando 1 ponto de participação, Lucas. Muito Ai, meu bem, Deus. Lucas. Aí você vai... Manu, vamos acordar para a vida, Manu. Manu, aqui, a aula aqui, Manu. Luca, parabéns, man. É isso que eu quero do meu aluno. Ó, conquistou o território, mas o que eles queriam mesmo é o comércio. O comércio não existia porque os árabes falaram, ó, não vou lá não, porque os portugueses estão chegando ali. É isso aí, Luca. Então foi negativo. Boa. Então vejam. Dom Henrique, filho de Dom João I, inicia a criação de um centro de estudos, né, náutico, sim, para desenvolver o quê? A navegação. E ficou conhecido como Escola de Sagres. Mas você do primeirão, se tiver caneta e papel, anota aí. Essa Escola de Sagres não existiu. Ou seja, a Escola de Sagres, como a Escola Impacto, a Escola Impacto não existe. Se for lá na Cairu, né? Ali perto do terminal rodoviário, tem lá a Escola Impacto lá. Tem ou não tem? Tem ou não tem, primeirão? Rapidão. Pois bem, já a Escola de Sagres não tem uma edificação, não tem um prédio. Por quê, professor? Porque eles se encontravam nos bancos, nas praças, nos jardins. Então, eram pessoas que gostavam de navegar, que sentavam num lugar e começavam a falar sobre navegação. Então, não tinha uma instituição, um concreto, paredes, telhado. Não existe isso. Se você chegar em Portugal, for viajar, vocês ganharam de presente uma viagem a Portugal, vocês vão ver que isso daí não existe a Escola de Sagres. Beleza? Eram lugares onde... A Escola de Sagres era mais uma instituição que se reunia em diversos locais para ensinar. Exatamente, era um local onde pessoas se reuniam para falar sobre navegação, mas não existia uma escola, um edifício, uma instituição, um concreto, com portas, janelas, telhados. Não existia. Beleza? Então vejam, a Escola de Sagres, cartógrafos, geógrafos, astrônomos, matemáticos, construtores, tradutores que se empenhavam em melhorar a navegação em alto mar, para iniciar o périplo africano. Isto quer dizer o quê? O contorno do continente africano para buscar um caminho para as Índias, as especiarias, e para o Oriente também, né? Artigos de luxo. Bartolomeu Dias foi o primeiro navegador a passar pelo Cabo da Boa Esperança, né? Por que esperança? Porque era a esperança de chegar às Índias, esperança de chegar aos artigos de luxo, né, do Oriente. Cabo da Boa Esperança é o mesmo cabo que falou atrás? Cabos da Tormenta. Era a tormenta porque várias naus, embarcações, afundavam. Por quê? Ventos, muito vento. Outra coisa, pedras
E o mar agitado, às vezes batia na pedra e afundava. Quando o navegador conseguia fazer o contorno e passar, o nome mudou de Cabo das Tormentas para Cabo da Boa Esperança. Boa Esperança, vou encontrar especiarias, né? Cravo, canela, noz moscada, pimenta. Vou buscar artigos de luxo no Oriente, como nós vimos anteriormente. Alguma dúvida? Não. Alguma dúvida? Não. Não. Então vamos lá. Pois bem, 1848, a passagem do Cabo das Tormentas, que passou a chamar Cabo da Boa Esperança, por Bartolomeu Dias. Então aqui eu tenho Bartolomeu Dias, 1488, hein? 1488, Lisboa, o contorno, isso é o périplo africano. Périplo africano, o contorno pelo continente africano para chegar às Índias. Vamos lá. Bom, Vasco da Gama em 1498. Então, como vimos anteriormente, 1488, Bartolomeu Dias, e em 1498, Vasco da Gama. Sim, ele, que é, né, o pesadelo dos flamenguistas. Isso. Com a chegada às Índias, né, através de Vasco da Gama, os portugueses realizaram, né, velho, o seu maior sonho de regressar a Portugal e, pasmem, Vasco da Gama encheu a nau de pimenta. Sim, pimenta. E o lucro foi de 600%. 600% O quê? de lucro, galera. Não estou falando 50%, 100%, não. Estou falando 600% de lucro. Então me diga uma coisa. Essa viagem para as Índias era lucrativa ou não para Portugal? Muito lucrativo. Muito lucrativo. E com pimenta, galera. Pimenta tirar que você vê. Gente, pimenta que você vê aí no frasco, na geladeira. Que tá aí que você fala, poxa, velho, o Vasco da Gama botou a sua vida, contornou o périplo, fez o périplo africano, passou pelo Cabo das Tormentas, que era uma tormenta passar por ali, né? Depois chamou o Cabo da Boa Esperança e ganhou muito dinheiro com pimenta. E hoje a pimenta está aqui no frasquinho, ó. Fácil. Eu no quintal da minha casa eu tenho um pé de pimenta. Mas nesse período era assim? Não. Custava muito caro. Ah, professor, então essa questão do europeu ir lá para as Índias, trazer a especiaria, plantar na Europa, fez a especiaria perder o seu valor? Sim. Sim. Concorda comigo? Cadê vocês? Repete aí a pergunta, por favor. Essa questão do europeu sair, ir lá fazer todo o périplo africano, né? Ir lá para as Índias, pegar as especiarias, voltar para a Europa e começar a plantar na Europa, isso vai fazer que o valor econômico das especiarias vá caindo ou não? Sim, porque vão ter mais pessoas vendendo. Não, vai ficar mais fácil acesso, agora você não vai precisar mais pegar a embarcação para ir para um local onde só vende aquilo. Exatamente. Me diga uma coisa. Se você tiver pimenta em casa, no pé, fica mais fácil. Então, assim, lá na feira, no mercado, o valor da pimenta não vai ser tão caro. Agora, se você tiver pimenta na Índia, aí você vai falar, produto indiano. O frasquinho custa, de repente, R$50. Você fala, caraca, porque vem da Índia. Tá me entendendo? 10 minutos, galera. Então, veja o seguinte, vocês estão compreendendo ou não? Sim. Então, a partir do momento que as pessoas começam a plantar na Europa essas especiarias, o cravo, a canela, né? O que vai acontecer? O preço dele vai diminuir. Porque vai ficar de fácil acesso. Não é isso? Então vejam, depois de aberto o caminho para as Índias, todos os anos partiam expedições para Goa, né, na Índia, para trazer especiais. Mas, gente, você acha que os portugueses chegavam lá, por favor, eu quero pegar, encher meu navio, né, de pimenta, de cravo? Não, era na bala, na violência. Principal fonte de renda.
Não pagavam, não. Principal fonte de renda do governo português. Então, eles invadiam, meu irmão. Invadiam, tomavam de assalto. Beleza? Então, vejam, era muito lucrativo. Ah, professor, agora eu estou entendendo tudo. Por isso que a burguesia dava dinheiro para o rei investiu nas navegações, porque já tinha um poder centralizado, já tinha expulsado os muçulmanos do território de Portugal, e ambos, juntos, coligados, queriam expandir o seu comércio. É isso aí. Aí quem vai ganhar? O rei e a burguesia. Entendido isso, galera? Beleza? Então vamos nós. Vamos nós. Vem comigo. Bom, a Espanha vai vir, vai ser o concorrente. Mas eu vou falar da Espanha na próxima aula, beleza? Na segunda aula. Então vamos ficar só com Vasco da Gama. Alguma dúvida até aqui, galera? Eu não tenho. Então é o seguinte. Na primeira aula, nós temos Matheus Carvalho, Luca, Léo, Marcos Diniz, né? Manuela, Larissa Brandão, presentes aqui na aula de história de hoje, sim, quarta-feira. Paramos na navegação portuguesa, viram que os portugueses foram os primeiros a se libertarem de quem? Dos muçulmanos, dos árabes, por isso que eles vão adentrar. Porque me diga uma coisa, Luca, teria como eu começar a injetar dinheiro em algum lugar se eu sei que o meu reino está dominado por uma outra etnia, né? Teria como? Não. Só eu expulsando o inimigo para depois eu tendo uma burguesia Só rica. você tendo o território, né? Exatamente. A partir do momento que eu livrar o meu território do inimigo, expulsar ele de lá, pois bem, eu juntamente com o meu poder centralizado, com o exército, né, assalariado, né, um exército fortalecido, e justamente com uma burguesia forte, comerciantes que tenham dinheiro para injetar e começar a buscar uma nova rota de comércio. Aí, por isso que Portugal saiu na frente. Portugal conseguiu se libertar dos árabes muçulmanos, expulsou ele dos seus territórios, aí surgiu a burguesia rica, o poder centralizado na mão do rei, juntaram as forças para buscar novas rotas comerciais, sim, para ganhar mais dinheiro, é como se fosse um investimento futuro, e deu muito certo, aonde Portugal vai desbravar, vai entrar primeiro na navegação do que a Espanha. Paramos aqui. 2 minutinhos para beber água aí no banheiro e tal, eu volto para falarmos da Espanha. Beleza, galera? Já estou de volta já já.